Só pode acontecer um avivamento genuíno e verdadeiro na vida de um homem e de uma mulher se aplicado for, antes de tudo, dois conceitos, duas reações, duas atitudes. Se estes dois conceitos não forem aplicados, jamais o que estão vivenciando é realmente avivamento. Que conceitos são esses, bispo? Primeiro, para ter avivamento é preciso ter arrependimento. Aqui eu faço aplicação ao texto que nós lemos. A Bíblia está falando a respeito da carta a igreja de Sardes. Que igreja era essa? A igreja de Sardes era uma igreja que cresceu muito. Era uma igreja que cresceu muito em quantidade, em perfeição. A igreja de Sardes era uma das igrejas mais prósperas da época. A igreja de Sardes, se fôssemos nos dias de hoje tipificar, era uma igreja repleta de teólogos, homens conhecidos, instruídos na palavra. A igreja de Sardes, se fosse nos dias de hoje, não existia um crente da igreja de Sardes que não tinha um carro zero do ano e quem sabe até ainda sem placa. A igreja de Sardes, se fôssemos transmitir para os dias de hoje, era a igreja mais rica, mais próspera. A membresia tinha os maiores salários daquela época. Se a igreja de Sardes fosse nos dias de hoje, ela tinha as melhores aparelhagens de som, os melhores instrumentos. Essas cadeiras que vocês estão sentados seriam poltronas acolchoadas. Aqui dentro não teria ventilador, mas ar-condicionado ou climatizador. As portas não seriam de ferro ou de madeira, mas seria de blindex, mais ou menos assim. A igreja de Sardes, irmão, era uma igreja que prosperou e enriqueceu de uma forma incomparável. Só que quando a igreja de Sardes começou a crescer, começou a prosperar, começou a usufruir do bom e do melhor, eles viraram as costas para Deus a ponto de dizer: não precisamos mais do Senhor, já temos tudo aquilo que nós... Geralmente, quando a gente vai orar para o Senhor, vamos ser sinceros, muito mais se pede do que agradece, não é verdade? Eu imagino que lá de cima, quando o Senhor olha para a terra, diz, quando alguém diz: vou orar agora, vou tirar um minuto de oração, o Senhor diz: quer ver? Quer ver? Ó anjo, preste atenção, se não vai pedir, preste atenção, e não pede pouco, e no final da conclusão, em vez de concluir agradecendo, ainda pede novamente, mais ou menos assim, desse jeito. Mas o povo da igreja de Sardes, como eles já tinham tudo que eles tinham, uns olhavam para o outro e diziam: eu não vou mais orar. Orar para quê? Porque eu não tenho o que pedir, porque eu já tenho tudo que eu quero. Orar para quê? Buscar Deus para quê? Eu não preciso, já tenho tudo. Já sou rico, não tenho nem onde pôr todos os bens que eu tenho. Somos ricos. Segundo historiadores, quando alguém ia pregar ou trazer uma saudação ou falar a respeito das Sagradas Escrituras na igreja de Sardes, havia uma grande competição. Um via e arrebentava, dizia: é assim, e é desse jeito, e é dessa forma, e é desse jeito. Aí vinha o outro e dizia: tu não sabe de nada, rapaz, é desse jeito. Havia uma grande competição. Quem pregava melhor, quem cantava melhor, quem se vestia melhor, quem ostentava melhor. Esta igreja era a igreja de Sardes. Achava que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha. E ao mesmo tempo eles se achavam ser fervorosos. Eles se achavam ser crentes cheios do Espírito de Deus. Eles se achavam ser crentes avivados. Só que o Senhor envia uma carta dizendo assim para eles: eu sei as tuas obras. Em outras palavras, vocês pensam que eu não sei quem vocês são? Eu sei as tuas obras, que tem nome de quem vives, mas estás morto. Irmão, coisa terrível é crente morto espiritualmente falando.
Porque crente morto nunca vai assumir a sua responsabilidade, sempre vai colocar a culpa em alguém. Quando está na igreja, coloca a culpa na liderança, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa nos irmãos. E quando sai da igreja, faz a mesma coisa, porque está morto. Não tem maturidade para assumir de fato a responsabilidade. Pastor Fernando, muito obrigado, o tempo que passamos congregando junto. Agradeço o Senhor por este tão honroso tempo que nós estivemos juntos na obra. Mas meu pastor, me abençoe, chegou a hora de eu ir, amém? Estou indo, vai na paz, meu querido, na bênção. Quando chega na outra igreja, digo: irmãos, eu estou vindo de outro ministério, o pastor me abençoou, foi lindo o tempo que eu passei lá, foi maravilhoso, aprendi muito com o pastor, aprendi muito com os irmãos, aprendi muito com a igreja, e agora estou aqui para vivenciar uma nova etapa, um novo ciclo da minha vida que se inicia, é um novo tempo, e daqui para frente conte comigo, com a minha família, para fazermos as obras, e a obra que o Senhor a nós designou. Mas crente morto espiritualmente é diferente. Pastor Fernando, eu estou indo para outro ministério, meu querido, me abençoe. Vá, meu filho, me abençoe em nome de Jesus. Quando chega daqui a pouco, o que foi, irmão, que tu saiu da igreja? É porque a culpa é isso, é porque aquilo, é porque a igreja não presta, é porque os irmãos fofoqueiros, é porque a irmã não falou comigo, é porque o pastor não gosta de mim, é porque fulano é isso e aquilo. Que quando chega na outra igreja, já chama o pastor e diz: pastor, vim para cá porque aquela igreja que eu estava congregando, aquele ministério não presta, os irmãos são tudo falso, o pastor é isso e aquilo, a liderança é aquilo. São crentes mortos espiritualmente, que não tem maturidade, não tem caráter, não tem postura, vivenciaram uma vida desde o início da sua vida ministerial até o dia que tomaram uma decisão, mas são ouvintes, não são praticantes. Ouviram, escutaram, foram ensinados, demonstrados, mas não colocaram em prática aquilo que aprenderam. Assim era a igreja de Sardes. Eles demonstravam que estavam vivos, mas estavam mortos. Eles demonstravam que estavam ouvindo e obedecendo a palavra, mas somente ouvia a palavra e não praticava. Aí o próprio Jesus vai dizendo: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. O que é isso, bispo? Vai lá e confirma o que? O restante que está para morrer. Por quê? Porque ainda existia uma partícula, um pequeno número de povos, de homens e mulheres da igreja de Sardes que ainda estava vivo, mas estava prestes a morrer. Uma grande parte já havia morrido, mas havia uma pequena partícula que estava vivo, mas estava para morrer. Por quê? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-te. Irmão, preste atenção na escrita. Lembra-te do que, Senhor? Do que tens recebido e ouvido e guardado. Agora, como é que alguém vai tomar uma atitude, um comportamento, ou vai lembrar daquilo que tem ouvido e que não tem guardado? Porque o texto está dizendo, Maria Isabela, assim: lembra-te do que tens recebido, ouvido e guardado, e arrependa-te. Então, ou seja, se eu estou aqui e eu estou recebendo o quê? A palavra. Se eu estou ouvindo o quê? A palavra. Se eu guardei, aí eu vou lembrar, peraí, realmente foi ensinado isso, realmente foi cobrado isso, realmente foi exortado isso, realmente foi estabelecido isso. Eu ouvi, eu guardei, mas não coloquei em prática, mas agora eu vou colocar em prática. Agora, quando se recebe, quando se ouve e quando não se guarda, aí não acontece arrependimento. Porque tem gente que é assim: a minha vida é assim, eu sou desse jeito, ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que realmente eu bem quero, e ninguém tem que optar em nada. Ok, é um direito de todos nós, mas quando nós falamos a respeito da vida ministerial, de ovelhas, de pastor, a ovelha não faz o que ela
quer, nem o pastor faz o que ele quer. Quando nós somos membros do corpo de Cristo, vinculado na perfeição do corpo de Cristo, da forma que o Senhor quer, não é feita a minha, a sua, a nossa vontade, mas é sempre feita a vontade de Deus.